Hoje nesse vídeo eu vou falar como o autoconhecimento e o autoamor, ele pode transformar completamente a sua vida afetiva daqui para frente e como também atrair um relacionamento saudável. Como também a falta do autoconhecimento e do autoamor impacta no seu relacionamento afetivo. Essa foi uma das minhas dores, porque eu vivi um relacionamento tóxico e eu sei o quanto isso impactou nas minhas escolhas, nas minhas decisões, o que eu aguentava do outro, o que eu tolerava do outro, o que eu achava que era normal, mas na verdade não era, era baixa autoestima. Então fica comigo até o final que eu também vou falar para você como você começar, por onde você começar a analisar o seu relacionamento com o outro, mas principalmente o seu relacionamento com você mesma. Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo no canal. Eu sou Rosito Disco e nesse canal eu falo de relacionamento, autoconhecimento, despertar da consciência, autoamor, autoestima. Se você não é inscrita no canal, já se inscreve, deixa o seu like ou deixa o seu like no final, quando terminar esse vídeo, que eu vou falar de um assunto muito importante para as mulheres, que é o autoconhecimento e o amor próprio e o que isso está impactando ou tem resultado no seu relacionamento afetivo. Primeira coisa, o que é o autoconhecimento e o autoamor? O autoconhecimento é você saber entender melhor as suas emoções. O que você pensa, o que você sente, quais são as suas feridas emocionais, porque a maioria dos casos, principalmente foi do meu caso, para tomar a decisão de entrar num relacionamento tóxico, que eu fui descobrir depois, né, gente? Eu não sabia que era um relacionamento tóxico. O que me fez conectar com essa pessoa tóxica, se eu tivesse o autoconhecimento prévio, eu conseguiria claramente entender que aquele relacionamento não era para mim. Existia também muitas crenças religiosas, o que no meu caso eu não tinha nenhum autoconhecimento de quem eu era e eu não tinha amor próprio. Eu achava que eu me amava, que eu me achava suficiente, que eu estava feliz comigo mesma. Mas não, o relacionamento que eu tive, o último relacionamento, me mostrou, né, o quanto eu não sabia nada de mim e o quanto isso impactou na minha vida. O autoamor é o quanto você se valoriza, o quanto você se respeita, o quanto você consegue dizer não, impor limites para o outro, consegue discernir se aquilo é bom para você ou se aquilo está sendo doentio. E tudo isso, a partir do momento que você tem um autoconhecimento sobre você, que você entende que você não consegue dizer não, porque você tem a ferida da rejeição e do abandono, que foi isso que eu descobri depois, né? Por que que eu não conseguia colocar limites? Por que que eu me sujeitava a aceitar migalhas de amor? O que me conectou com esta pessoa? O que me fez atrair e o que me fez aceitar e acreditar que esse era um bom relacionamento para mim, o que na verdade me fez sofrer. O relacionamento que faz você não ser você mesma, você não ter a liberdade de ser quem você verdadeiramente é. Só que muitas mulheres, muitas pessoas, e eu vou falar aqui no caso de mulheres, que a maioria das pessoas aqui que me assiste é mulher, a gente não tem o autoconhecimento de quem nós somos. Quando você descobre o autoconhecimento, que quais as suas feridas emocionais que te fazem escolher ou não, e o autoamor, o quanto você se valoriza ou não, ele impacta diretamente no seu relacionamento afetivo. Eu vou falar por mim, tá? Como eu não tinha autoconhecimento de quem eu era na profundidade, na essência, nos meus valores, quais são os valores de uma pessoa num relacionamento? Nós somos baseados, as nossas decisões, elas são tomadas a um dos critérios é a nossa autoestima. Todas as nossas decisões passam pelo filtro da nossa autoestima e também passa pelos nossos valores. Vamos supor que você conheça os seus valores. Uma pessoa
tem o valor, por exemplo, família muito forte, tá? Família é um valor importantíssimo para ela. E o outro não é família. O outro, por exemplo, é liberdade. Um tem valor família e o outro é a liberdade. Esse aqui, essa pessoa aqui que tem o valor família muito forte, ela pode ter sido traída, vamos supor assim, tá? Ela foi traída. O valor família para ela é tão forte que ela até pode perdoar essa pessoa em nome da família, mesmo que aquele relacionamento esteja fazendo ela sofrer. Se ela não tem o autoconhecimento suficiente. Porque se ela tem o autoconhecimento suficiente, ela tem o valor família e ela sabe disso, ela jamais vai se relacionar com uma pessoa que tem, em primeiro lugar, o valor liberdade. Porque a liberdade, para essa outra pessoa, é tão importante porque ela não vai se importar de ir sair com os amigos, de fazer o que ela quer. E o outro faz questão da presença em família. E esse não. O que vai acontecer aqui? Conflito. Porque os valores dessas duas pessoas não estão alinhados. Ou seja, se você descobre com autoconhecimento que o seu valor no relacionamento é família, você precisa se relacionar com alguém que também tenha o valor família muito forte. Entende? Porque as duas pessoas vai dar certo. Elas vão conseguir passar por qualquer problema juntas. Pensa numa outra pessoa que tem um valor, por exemplo, fidelidade em primeiro lugar. E o outro não tem o valor fidelidade. O que vai acontecer aqui? Conflito. Valor verdade. O meu é o verdade e fidelidade. Se eu estiver me relacionando com uma pessoa que não tem os valores de verdade e fidelidade também fortes, o que vai acontecer? Essa pessoa aqui, ela vai sair com outra, ela vai me trair e para mim vai ter terminado o relacionamento. Olha a importância de você saber os seus valores. E os valores, eu tô falando um item. Isso é autoconhecimento. Você sabe os seus valores? Você sabe mapear os seus valores? Isso é essencial. Você sabe os valores da pessoa que você está? Porque às vezes tem muito conflito aí, porque um não sabe o valor do outro. E esses valores, gente, ele interfere em todas as áreas, tá? Tanto em área profissional, área de relacionamentos de amizade, em tudo. Eu tô falando aqui somente em relacionamento afetivo, ok? Então, se eu tô vivendo um problema no meu relacionamento afetivo, como eu estava, né, no meu relacionamento tóxico e eu não sabia disso, eu queria que o outro mudasse, eu queria que o outro me entendesse. É lógico que precisa existir uma compreensão, tá? Mas é de um outro grau que eu tô falando aqui. Eu queria que o outro mudasse. Uma das piores coisas que a gente pode querer é estar num relacionamento e querer que o outro mude. Nada da nossa solução, da nossa vida, dos nossos relacionamentos está fora. Então, se você está vivendo um relacionamento problemático com conflito, busque isso dentro de você, busque conhecimento. Eu, quando saí do relacionamento tóxico, eu fui buscar autoconhecimento. Eu não sabia encontrar essas respostas, esses valores, eu não sabia mapear os meus valores, eu não sabia quem eu era em essência, eu não sabia que eu tinha essas feridas emocionais da infância que me fizeram decidir entrar nesse relacionamento tóxico. Ou seja, eu fui me aprofundando, eu fui buscando conhecimento, o porquê eu tinha vivido aquele relacionamento, porquê que eu tinha tomado aquelas decisões. E você só consegue isso buscando a mudança interna dentro de você. Mas você tem que estar disposta a se abrir, a mudar padrões de pensamentos,
padrões de sentimentos que até então você de repente achava que eram certos, pode ter sido certos para você até aquele momento, mas se você não está vivendo uma vida feliz, satisfeita, com um relacionamento saudável, é porque você precisa buscar algo. Eu ainda aqui no meu relacionamento, eu estou num relacionamento agora de 7 anos, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu conheci o meu marido e a gente se casou fazem 3 anos, né? 3 anos e pouco. Então, é uma construção diária. Eu ainda estou trabalhando meu relacionamento. Existem muitas coisas para se acertar. Mas o que acontece? Quando tem algum conflito de ideias, alguma coisa assim, o que antes na minha atitude era fugir de conflitos e eu deixava o outro ter razão e deixava a vida me levar para não ter conflitos por causa da minha ferida emocional da infância, de rejeição e abandono, que foi uma das características que eu não conseguia colocar limites, eu não conseguia falar o que eu gostava, o que eu não gostava, colocar o meu posicionamento, dizer não, me respeitar, pedir respeito. Eu não conseguia fazer isso. E agora, quando acontece algum conflito com o meu marido, eu simplesmente falo, senta aqui, que a gente precisa conversar e ajustar isso daqui. Entende? Você muda a sua postura diante do relacionamento. O outro não tem como saber se eu não gostei de certas coisas se eu não sentar e conversar. O que acontecia antes, eu não gostava do que a outra pessoa falava, mas ao mesmo tempo eu não conseguia falar. Só que eu queria que o outro adivinhasse o que eu queria, adivinhasse que eu não gostei. Eu fechava a cara, era muito engraçado. Eu fechava a cara, ficava emburrada, parecendo uma criança birrenta e achando que o outro, a partir daquele momento, sabia o que eu estava sentindo. Não. Essa era a criança agindo. Era a minha criança emburrada, querendo que o outro fizesse do jeito que eu queria, mas sem falar. Porque eu fugia de conflito, né? Por várias razões aí eu não conseguia me posicionar. Hoje em dia, não. Eu pego meu marido, sento ele aqui e falo, olha, vamos conversar sobre isso. Vamos ajustar sobre isso. A adulta, a Rose adulta, consegue resolver o problema. Aí está a importância de você saber ter o autoconhecimento para curar essas feridas emocionais que te fazem tomar decisões erradas, que vão muitas vezes gerar mais conflito, porque se a gente não fala o que a gente quer na hora que aconteceu alguma coisa, nós mulheres, né? A gente vai segurando até um momento que explode, porque a gente não aguenta, a gente explode e aí o relacionamento vai sendo desgastado ao longo do tempo e dependendo do que acontece não tem mais conserto. Dependendo do que acontece, não tem mais você não tentou salvar antes, você não tentou conversar antes, você não tentou chegar e falar, olha, eu não gostei de tal coisa, se posicionar. Isso é o autoconhecimento. E o autoamor é colocar respeito, exigir respeito do outro. Gente, no outro relacionamento eu fui tão desrespeitada, mas tão desrespeitada, que hoje eu olho para trás e eu falo, eu não acredito que eu tolerava esse tipo de desrespeito em tom de brincadeira. Sabe aquele tom de brincadeira? Isso é desrespeito, não é brincadeira, é desrespeito. E eu aguentava, eu tolerei tanta coisa, mas foi maravilhoso, sabe por quê? Porque me ajudou a me curar de todas elas e viver um relacionamento saudável. Em primeiro lugar, comigo mesma. Em primeiro lugar, comigo mesma. E aí, reflete no relacionamento saudável com o meu marido hoje. Mas primeiro, o meu relacionamento saudável tem que ser comigo. O autoamor tem que ser comigo. Eu tenho que saber o meu valor.
Eu tenho que saber o limite. Eu tenho que saber dizer não. Eu tenho que saber me priorizar. Eu tenho que parar de ser a boazinha para o outro e fazer tudo o que o outro quer e me deixar em último lugar, que era o que acontecia antes. Porque eu não sabia o meu valor, eu tinha baixo merecimento. Tudo isso é autoconhecimento e autoamor. É assim que você consegue. Então, existem exercícios práticos, existem coisas que você precisa fazer se você está vivendo um relacionamento conturbado, problemático aí, é buscar autoconhecimento. Buscar entender por que que eu tomo certas decisões. Por que que eu não, por exemplo, se você tem a dificuldade de dizer não, por que que eu tenho tanta dificuldade de dizer não? Por que que eu deixo o outro me desrespeitar? Qual é o limite que eu preciso colocar no outro? Por que que eu não estou conseguindo me priorizar? Por que que eu sempre me coloco em último lugar e eu faço, muitas vezes, eu não tenho uma hora de autocuidado comigo mesma, de me priorizar, de fazer uma coisa que eu gosto, que eu amo. Porque de repente você não sabe isso, entende? O que que você gosta de fazer? Você tem esse tempo todos os dias, um pouquinho para você? Ou você sempre tem que estar disponível para pai, para mãe, não consegue dizer não? Tudo isso é autoconhecimento para você ter um relacionamento com você. Buscar autoconhecimento, buscar autoaceitação, buscar no fundo quem é você, do que você gosta. Você se ama de verdade? Você olha no espelho e você consegue falar: eu me amo, eu me aceito, eu consigo me priorizar. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Gente, eu não conseguia falar isso. Eu não conseguia falar isso pra mim. Eu achava que o outro era sempre mais importante, que eu tinha que receber do outro, mas eu mesmo não me dava. Hoje em dia eu sou a pessoa mais importante. Eu acordo todos os dias de manhã e eu me arrumo pra mim. Eu faço uma maquiagem básica pra mim. Eu quero me ver bem, eu estou bem, eu não fico de qualquer jeito em casa. Eu não fico com roupa furada. Eu sei o meu lugar, eu sei o meu valor. Eu sei me priorizar. Se eu quero fazer uma coisa para mim, eu faço comidas que eu amo. Hoje eu estou com vontade de comer tal coisa. Eu vou fazer para mim. Eu não vou fazer só porque o outro quer. Ah, eu vou comer isso porque o outro quer comer. Não, o que que você gosta? Qual é o filme que você gosta de assistir? O filme. Você consegue escolher um filme que você gosta? Tem pessoas que não gostam. Ah, tá bom. Onde você quer? Qual é o restaurante que você quer? Ah, qualquer um tá bom. Não, qualquer um tá bom não. Eu vou escolher. Eu quero fazer isso. Entende? É ter opinião sobre as coisas. No dia do seu aniversário, você se olha no espelho e fala: eu, parabéns pra mim, mais um ano de vida. Eu te amo. Eu quero que esse vai ser o melhor ano da nossa vida. Você fala isso pra você no espelho? Vamos desenvolver esse auto-amor. Você é preciosa, você é maravilhosa. Se você não consegue enxergar isso ainda, você precisa buscar, porque está aí dentro de você. Não se compara com ninguém, porque não existe comparação. Não existe, você é única. E você precisa resgatar isso dentro de você. E a partir do momento que você resgata isso dentro de você, você automaticamente vai atrair relacionamentos saudáveis com o outro. O seu relacionamento com você reflete o seu relacionamento afetivo com o outro. Os relacionamentos saudáveis começam com um relacionamento com você mesma. Não tente inverter a ordem. Se você tentar inverter a ordem, é chance de fracasso, é chance de frustração, é chance de tristeza. Hoje eu te desafio. Olhe para você. Veja o quanto você tem de autoconhecimento, o quanto você está fazendo da sua vida por você ou você está fazendo pelo outro. Faça uma autoanálise da sua vida. Faça uma autoanálise da sua vida.
e invista tempo em auto-amor, em autocuidado e em autoconhecimento, tá bom? É esse o meu vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você não é inscrita. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu vou adorar saber se esse vídeo foi útil para você e em que momento da sua vida você está, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.